Sejam bem-vindos a mais um episódio da Palavra e Vida, o podcast da Curados. Eu sou o pastor Lu Oliveira e hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Nós vamos falar de pessoas que usam luvas, capacetes, coletes e uma motocicleta para unir propósito e unir pessoas. Nós vamos falar das diferentes maneiras de se evangelizar. Está conosco aqui nesta noite o Cadu e o seu fiel escudeiro Paulo. Olá, Como é que vocês pessoal. estão? Tudo bem, graças a Deus, Bem, boa noite a todos aí. boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que o pessoal vai ver esse vídeo, né? Esse podcast. A gente estamos bem, graças a Deus. Como você tá? Tudo bem. Aqui o Cadu, ele é o fundador do Isso. Missionários de Cristo, Isso. né? Que é um moto-evangelismo. O Paulo é o seu fiel escudeiro. E hoje eu quero saber um pouquinho de vocês e deste grupo dos Missionários de Cristo. E quem é o Cadu? Vamos começar pelo Cadu. Quem é o Cadu? O Cadu é um cara simples, né? Eu tenho 45 anos, sou casado, tenho uma filha. Eu sou um cara simples e é isso aí, eu sou meio E tímido o para Paulo? falar. Quem que é o Paulo? Bom, Paulo é um camarada aí que andou meio perdido, né? Mas a gente voltou pros trilhos novamente. Eu tenho 31 anos, sou presbítero da igreja, graças a Deus. Tenho uma família abençoada, 3 filhos lindos, uma esposa maravilhosa. E estamos aí na peleja, né? Cada vez mais correndo pra gente poder ir pro céu. Que bom. E eu quero conhecer um pouquinho de vocês a respeito da conversão. Como vocês conheceram Jesus, Cadu? Como que você conheceu Jesus e como isso se conectou aí ao amor pela moto? Pastor Luciano, eu já cresci no berço cristão, né? Meus avós, eu vim com meus avós no berço cristão já. O amor pela moto começou há 10 anos atrás. Eu fui apresentado a um motoclube bastante conhecido pelo Águias de Cristo e ali me apaixonei. Eu gostava muito de evangelismo, desde criança eu gostava de evangelismo. Então eu conheci esse trabalho e me apaixonei. Primeiro, amor à primeira vista. Eu gostei e falei, é isso que eu quero para mim. Quero fazer unir o útil ao agradável. E você, Paulo, como conheceu Jesus? A história é meio longa. A história é meio longa, mas a gente vai tentar resumir, né? Pra não ficar uma coisa tão cansativa também, né? Bom, eu conheci Jesus através da minha avó, aqui em São José do Rio Preto mesmo. Saí de Votuporanga, nas nossas férias de escola, a gente vinha pra cá. E numa dessas vindas pra cá, pra poder passar na casa da minha avó, uma casa super humilde, bem simples, chão de terra ainda, né? As paredes ainda, tudo no tijolo ainda, nada de concreto. Água de poço, então assim, não tinha nem energia elétrica. E eu me lembro muito bem, porque aquilo que é bom a gente não esquece. Eu tinha 8 anos de idade, e ali orando, aprendendo a orar, né, juntamente com as minhas tias, eu me lembro de uma cena que a gente estava orando ali no pé da cama, ajoelhadinha ainda, com pequenininha ali, e ali eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Nossa, que legal. Aquilo para mim foi algo assim surpreendente. Aquilo impactou minha vida de uma tal maneira assim, que foi ali que começou o meu ministério. Mas como todo mundo, né, como criança ainda, né, tive meus momentos de sair da presença do Senhor, Sim. querer, né, pai, me dá minha herança, Na que eu juventude? vou... Foi na Isso, juventude? dá minha herança que eu vou embora. Saí de casa com 14 para 15 anos de idade, fui me aventurar sozinho, né, pelo mundão, deixei meus pais, fui viver uma vida de qualquer jeito aí jogado, né? Sim. Mas aí o Senhor, ele trouxe a gente de novo, né? Tem promessa, então o Senhor, ele sempre traz. Trouxe a gente de novo pro caminho, e ali eu conheci minha esposa, a gente namorou, noivou, casou, já dentro da igreja. Sim. Eu já fazia a obra já estava pregando, já estava viajando pelo ministério. E pra honra e glória do Senhor, a gente tá firme até hoje. Tamo aí. Amém. E me diga aí, a paixão por moto, A paixão por como moto, surgiu? é, desde sempre andando, comecei novo com meu pai, né? Andando de moto, então a gente vira e mexe ia para cidades vizinhas, para poder trabalhar até mesmo. Então, dali meu pai começou a ensinar a gente a andar de moto. Eu sei que não pode, porém, desde pequeno, ali com meus 10 anos de idade, meu pai ele já começou já a falar, opa, vem cá,
Ponhava nós na estradinha de terra, tanto Entendi. eu como meu irmão, e a gente... Deu vontade do pau, E pai a- é assim, né? E a Pai é gente meio ia- maluco, né? pai é meio doido, Minha mãe meio falava assim, doido. para com isso, homem! Você vai machucar o menino! Então né? a gente aprendeu. A Sim. gente aprendeu, né? Mas também a gente nunca pegou moto escondida nem nada, nunca pegou nada dos outros também. Sempre junto com ele. Né? Estrada de terra, né? Algum lugar assim mais seguro, porque assim, ele sabia também do risco que tinha. Então a gente já cresceu com aquilo, né? Andar de moto, pra gente sempre foi normal. Aí eu conheci o Cadu em Mirassol, num trabalho, né? Apareceu esse camarada aí, cara de bravo. Aí eu falei, meu Deus do céu, trabalha com esse camarada aí. Em história até interessante, né? Aí ele pegou e me deu um adesivo. Me deu um adesivo, né? Ô, colar na tua moto aí, esse negócio aqui. Aí eu vi e aí ele começou a me explicar a respeito do moto evangelismo, né? A respeito do Missionários de Cristo. Aí eu falei, bacana, bacana, vamos ver. Aí comecei a rodar, começamos a andar ali e foi onde que a gente entrou com tudo para poder fazer parte e somar cada vez mais. E a motocicleta é o primeiro veículo de muitas pessoas, né? Sim. A pessoa, o primeiro veículo que compra é uma motocicleta, é uma moto, né? Como Isso. todos dizem. Vocês foi assim também? Foi o teu primeiro veículo? Ou tinha um carro, depois comprou a moto? Como que foi? Pastor, a minha primeira moto foi na época da Mobilete. Meu Deus. Rapaz do céu. Ali eu fiquei apaixonado. Ganhei aquele negocinho lá, quase Eu morri. tentei comprar uma, convencer minha mãe a me dar uma, mas não consegui não. Quase morri com aquilo lá, rapaz do céu. Só Deus pra dar livramento. Aí dali eu fui me apaixonando, fui andando com aquilo lá. E o meu padrasto, ele tinha muita moto, né? Aham. Ele teve um Harley Davidson, teve a VMAX, uma moto bastante antiga, de grande porte, e eu comecei a me apaixonar por ali, comecei a não correr por ali. A minha primeira moto grande foi uma DX 350, que eu comprei ela. Então eu comecei ali pela mobilete, até meu primeiro capacete tenho até ele até hoje, é meu Xodó. troféu, meu xolozinho, ninguém pega meu pulizinho lá, fica lá em casa. E hoje, que tipo de moto vocês pilotam hoje? Qual que é a sua moto? Eu tenho uma F1800, né, da BMW, conquistei ela faz pouco tempo, e tenho uma 125 também. Que você usa mais, essa deve ser dia mais a pro dia. trabalho, dia a dia, né? Isso, E a e a sua? outra? Bom, minha primeira moto também foi uma mobilete, depois de eu ter tirado uma nota boa na escola. Aham. Aí meu pai pegou e falou assim, pega essa mobilete pra você. Aí deu uma mobilete de presente pra gente, né? E depois eu tive uma 125, uma Factor preta 2012, né? Aqui em Rio Preto mesmo, assim que eu tirei minha habilitação. Foi a moto também por conta do quê? Por conta da agilidade e também da economia, né? Hoje Correto, as pessoas elas sim. preferem mais por conta da economia, Sim, né? sim. Então essa foi minha moto. Entrei no motoclube, eu tava com uma CG 125, uma CGzinha 99, e comprei uma CB 500, Uhum. uma CB 500 das antigas. Quem conhece sabe que o negócio é que nem bruto, se montar é bravo. num dragãozão, né? É bruto, é bruto. Assim, era uma CB 500, ela era um roxo camaleão, então ela dava aquela mudada de cor. E onde passava, chamava atenção aquela moto. Desfiz dela com a minha ida para Portugal, né? Passei ela pro meu irmão. E hoje eu tô já menor de novo, voltei para uma motinha pequena de novo, Aham. né? Tô com uma 125, uma YBR também, uma 125. Correto. Ah, que legal. Vamos falar de como começou aí esse grupo, né? Qual é a história do grupo Missionários de Cristo? Quem teve ideia? De onde surgiu a ideia? Quando foi fundado? Fala um pouco aí do grupo. É um grupo, é? É um grupo. É um grupo. É um grupo. O Missionários de Cristo, o Moto Evangelismo, né? Missionário de Cristo, ele foi fundado no dia 27/4 de 2024. Nós estamos com 2 anos. Fizemos 2 anos agora este ano. A gente participando de outros motoclubes, né? E por motivos particulares, a gente foi se desligando e a gente parou, deu um tempo de mexer com o motoclube. Sim. E os nossos amigos falaram assim, ô Cadu, você gosta disso, entendeu? Você tem a veia, você tem um chamado para isso daí, então monta o seu. E eu e minha esposa começamos a orar e Deus deu o nome e um amigo meu pegou e trabalhou junto com a gente e fez o nosso escudo, né? Foi onde tudo começou, comigo e com a minha esposa, né?
E nós já estamos no Rio de Janeiro, Limeira e vamos entrar em Campinas agora. Ah, Para legal. honra e glória do Senhor Jesus. Então vocês, a sede é São José do Rio São José do Preto Rio Preto. e agora já tem um grupo em outras cidades. Isso. Limeira e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, E vamos entrar agora em Campinas. Em Campinas. Estamos em negociação. Ah, tá. E Minas também. Minas. Isso. Que legal, que legal. E me fala uma coisa, você falou aí do escudo, né? Como que é essa questão? Me diga aí, a questão do qual o significado do brasão, do escudo, o significado do nome Missionários de Cristo, os símbolos que vocês carregam no colete, quais são os significados, né? Pega o Aí, coletinho. pega o colete aí, mostra o Mostra colete que pra fica- gente. Eu acho que dá para explicar por aqui. Pastor, que é assim, Vira aqui. as nossas, cada motoclube, ele tem o seu brasão, que eles falam que é a sua tribo. Então a gente somos conhecidos Sim. pelos nossos brasões. Correto, O nosso brasão, ele tem a asa, correto. que simboliza a asa do Espírito Santo, que Deus fala que eles nos guarda sobre as suas asas. Correto. Nós temos a chama, que significa a chama do Espírito Santo. Uhum, Nós temos ali o círculo, simbolizando a aliança entre Deus e o homem, uhum. né? E temos ali a moto também, que simboliza a liberdade para pregoar a palavra de Deus, para irmos e virmos pregando a palavra de Deus. Então, Sim. cada motoclube, cada escudo desse tem a seu significado, tem que ter a sua história ali. Sua E ali é o simbologia. nosso. Aí tem o ME, que é o Moto Evangelismo, né? Missionários de Cristo Brasil, São José do Rio Preto. Missionários de Cristo, porque todos nós temos um chamado de levar a palavra do Senhor. Nós temos um Sim. chamado, como está citado, e é nossa base fundamental na Bíblia. Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová nos chamou para levar e pregar as boas novas aos necessitados. Esse aí é o nossa palavra base para os missionários de Cristo. Isaías legal. 61. Muito bom, muito bom. E me fala aí, hoje a questão de quantidade de integrantes, vocês têm mais ou menos uma ideia de em quantos vocês são no Missionários de Cristo, né? No grupo de vocês. Isso. Aqui em Rio Preto, nós estamos em 10. Sim. Somos 8 coletados Uhum. e 4 camisados. Qual é a diferença do coletado e do camisado? Como que é? Quando você chega no motoclube, para entrar no motoclube, né, acho que nós vamos falar mais para frente, ou você tem que ser convidado por um dos integrantes do motoclube. A gente pode falar do critério, né? O critério para ser membro aí do Sim. do moto evangelismo, do Missionários de Isso. Cristo. Você tem que ser convidado por um dos membros, ou você procurar um dos nossos membros, né? Uhum. Aí como que funciona? Tem as inscrições. Quando você entra no motoclube, você começa pela camiseta, né? Que a gente fala que os simpatizantes. Você começa usando a camiseta nossa, começa a trabalhar com a gente, que a gente fala que é missão. A gente faz os trabalhos evangelísticos nossos, as missões. Conforme você vai galgando com a gente, viajando, fazendo as missões, você vai crescendo no motoclube. Ah, Você legal. vira PP. O que é o PP? Você pega o seu colete sem nada, ele cru, e começa a andar com o colete. Mais 6 meses Aí andando você com a faz gente, ele cru só tem o... tem só o colete. Não, Não só- tem nem o nada, brasão, sem nada. Ah, Isso, legal. não tem nada. Você anda com ele cru. Isso aqui Aham. é inteiro, acho que é assim. O colete você tem que ser conquistado. O seu brasão tem que ser conquistado. Que legal. Entendeu? Aí você tá 6 meses com a gente. Vira a frente aí, Paulo. Você vai assumir os primeiros pets, que é o frontal pequenininho, seu nome, o escudo São José do Rio Preto, as bandeirinhas, que depois vamos explicar o que significa as bandeirinhas, e o nome Missionários de Cristo Brasil, MEMC. Você é um PP. Você está começando a aprendizagem sobre o motoclube, sobre o que é o motociclismo. Porque tem suas regras, Tem. isso é muito importante. Sim. Para você se tornar realmente um membro, você tem as regras para seguir, né? Isso. Tanto eu imagino que é moralmente, né? Civilmente, né? Na área civil, na área moral, na condução da sua motocicleta, como que é? Qual que é? Como que vocês vão fazer essa análise? O que vocês analisam dentro desses 6 meses? Ó, dentro do estatuto, tem o nosso estatuto, né? Que tem 2 formas de ser analisado. O estatuto interno do motoclube, que é o particular nosso. Para ser membro com a gente, vocês têm que estar fixo na igreja, tem que estar membrado Numa igreja. numa igreja,
O pastor local tem que aceitar, Tem né? que autorizar. Autorizar tudo isso por dentro. Isso é uma autorização por escrito? Por escrito. Ele tem que assinar tudo certinho por escrito, para não ter problema. Uhum. Aí tem algumas normas internas. E também tem a norma, isso que é engraçado, e é muito interessante, que a gente fala código bike. Uhum. Né? É um código dos motociclistas que não está escrito em lugar nenhum. Não tem lugar nenhum. Mas todo mundo respeita. É mundial esse código. Que é o código bike, que se divide em 4 pilares. Olha que legal. É Isso muito aí nós bacana. não sabíamos, né? Isso. A gente acha que é só a regra de trânsito. Não, mas tem a regra. Imagino que deva ter algumas regras e alguns sinais de vocês também, motociclistas, Sim, né? Sim, tem os sinais. Que a gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre o comboio também. Isso é muito importante. Nós vamos. Entendeu? Aí você entrou no motoclube, você chegou a app, com 1 ano, 9 meses, você chega a um membro, que é onde você vai ganhar o brasão maior nas costas. Quando você ganhou, você fechou o seu colete. Aí você Entendi. fechou, você é membro do motoclube. Você representa os missionários de Cristo ou qualquer aquele outro motoclube que você só chegou mais nele. Uhum. Entendeu? Então tem tudo um caminho a ser seguido para poder conquistar o colete fechado. Que legal. A pessoa ela começa a andar, né? Ela começa a andar, Porque, assim, muitas das vezes as pessoas elas olham, né? Ah, bacana, tudo. É só andar de moto? Não. É que nem a gente sempre fala, né? É um rolê com propósito. Então, para conhecer mais a pessoa e para a pessoa também começar a conhecer e ver se esse é o chamado dela mesmo, ela começa a caminhar, então a gente começa a ver como que ela se comporta, né? Juntamente com todo mundo, onde que a gente passa, ela começa a ver por onde a gente passa, quais são os trabalhos que a gente faz, e assim a gente vai ali dando um voto de confiança, vai indo, né, como vai falando, né, a gente vai entregando para ela, olha assim, aí ela vai indo, vai andando, a gente vai conhecendo ela vai conhecendo mais aquilo, ela fala, não, é isso mesmo que eu quero, então ela fixa com a gente e começa todo esse trabalho para ela poder chegar a ter o colete fechado. E nesses 2 anos de Missionários de Cristo, vocês tiveram que convidar alguém para se retirar? Por não cumprir as regras ou os requisitos? Sim. Não expulsar, né? Isso é muito feio. Vamos falar assim, convidou alguém para se retirar já do Já aconteceu, grupo? pastor. Já aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? Por quê? A gente somos um motociclismo cristão. E assim, a gente, como se diz o ditado, nós queremos qualidade, não queremos quantidade. Sim. Né? Nós temos que ter raiz para poder crescer. Não adianta Correto. crescer sem raiz, sem firmeza. E lá, eles começaram a crescer muito rápido. E nós descobrimos que o quê? Ele estava contra o nosso estatuto e contra as normas da igreja e a norma cristã. O camarada estava usando o nosso colete, só que ele saía da igreja para fora e ia fumar um cigarro coletado. Entendeu? Então isso aí foge tudo do nosso padrão cristão e do nosso estatuto. Então ele foi convidado a se retirar dos missionários. Mesmo porque, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, que é pertinente. O que acontece? Quando alguém vê um monte de motociclistas com colete, com motos barulhentas, eles já vão ter já tem uma pré-impressão errada, né? Já ficam com medo, Sim. acham que é um bando de baderneiros, né? Essa é a visão que as pessoas têm. E como desfazer essa visão? Que é isso que a mídia ela vende, né? É que a gente que chama atenção até mesmo em filmes, né? Sim. A gente vê, chega aquela galera, chega aquele povo, né? Aquela bagunça, aquele mundo barulho, né? Ó, já tem o bar já certo pra eles, já tem o lugar certo, ninguém senta na mesa que ele está e fica aqui, né? Bate na mesa, bate, né? arrebenta tudo onde que vai, né? Vira aquele tropelo, né? Então onde a gente chega, né? Que nem o irmão falou, acontece, às vezes as pessoas elas dá até assim, uma respirada, vem pra trás, né? Opa, o que tá acontecendo? Sim. Né? Porque do nada, imagina, acontece chegar aquele monte de moto no estabelecimento. Todo mundo vestido ali, praticamente todo mundo de preto, né? Ali, com colete, alguns com o símbolo no pescoço do nosso brasão, né? Alguns com os anel de caveira, essas coisas. Aí a pessoa já, eita, rapaz, o que vai acontecer aqui? E agora? Acho que é alguma gangue, acho que é alguma coisa, né? Então, para diferenciar, quando
a gente chega nos lugares, primeiro as pessoas já ficam atentas, elas já ficam observando. O que que o camarada ele vai fazer? Pera lá, aí vai. Aí Sim. entra um ambiente, já pega uma coca. Né? Opa, vai Já pegar. vai mudando, É, né? já vai mudando. Né? Não vai pegar uma cerveja, cerveja, um whisky, é. alguma né? coisa assim, né? Uma garrafa, não. Sim. Aí já pega uma coca e já, a gente já se reúne, a gente já ora e já na oração ali, a pessoa fala, esse povo aí é diferente. Entendi. Esse povo é doido de uma forma diferente. Ou até quando a gente se encontra, a gente se marca, a gente vai sair, a gente marca um ponto estratégico para se reunir. Né? Só em chegar a gente dá a paz do Senhor e se abraça. Aí o pessoal já começa a olhar. Nem Diferente. É diferente, porque nem começou a oração ali, mas, pô, paz do Senhor. Tudo bem, vaso, né? Ô, profeta, a gente sempre brinca, né? Sim. Então o pessoal fala, meu, aquele Nós cara, temos um aquela galera linguajar, louca ali é né? diferente. Cristão, né? diferenciado. Exatamente. Hã? É um A linguajar gente diferenciado. é o gospel, né? A É, gente vamos gospiar, não é? Uma vez eu estava aqui naquela ponte, nova, a gente marcou de se encontrar naquela ponte, que eu não conheço muito bem Rio Preto, lá na represa para ir pro outro lado ali, esqueci do outro lado da cidade, cortando aquela pontezinha. Uhum. Eu tava encostado ali, eu tava PP ainda, tava colete cru. Aí eu tava encostado na grade da represa assim, né? Esperando os outros pessoal chegar do motoclube. Aí chegou um cara, falou assim, ô mano, você tem um cigarro aí, você tem um verde, maluco, pra dar pra mim? Porque é o seguinte, hoje eu vou tirar minha vida. Eu vou me jogar em cima daquela linha do trem, que passa o trem por baixo da linha do trem. Sim. Aí eu falei, cara, eu não tenho um cigarro, não tenho um verde não, mano, mas tem um bagulho louco pra te dar. Falei pra ele que você vai ficar pirado. É mesmo, mano, vai ficar doidão 24 horas por 68, maluco. Falei pra ele, o que que é? Eu falei, isso é Jesus Cristo, cara. Aí ele regalou os olhos. Pô, mas Ó, que legal. você é da vida louca? Eu falei, sou vida louca, mas com Cristo. Minha loucura é outra, falei pra ele. Como que fala? A minha brisa não é passageira, né? É 24 horas por 68. Eu sempre curto ela direto. Falei pra ele, começamos a pregar pra ele, ele começou a chorar ali e esqueceu aquele negócio de se matar, de se suicidar e seguiu o rumo dele. Orei por ele ali, ele foi embora. Foi a primeira experiência que eu tive no motociclismo. Isso é muito interessante, né? A questão é que chega num lugar aonde a igreja não vai chegar. Sim. Chega num público aonde a igreja não vai chegar. Né? A linguagem, eu achei muito interessante, porque você não vai chegar no cara que é o motoqueiro, né? Tem o motociclista e tem o motoqueiro. Isso. Tem diferença, Tem né? diferença. Então Isso. depois nós vamos falar sobre isso. Daí. E eu achei muito engraçado. Eu tenho um bagulho louco aqui, cara, que vai te deixar pirado. 24 por 48. E aí o cara já se entregou, né? Fala aí qual é, me dá aí. Aí de repente fala, Jesus Cristo. Poxa, cara, que interessante, né? É por isso que a gente está trazendo pessoas aqui para desmitificar o que as pessoas hoje olham com outros olhares, né? Um olhar de julgamento. É bem místico essa coisa, Sim. né? Você olha para um cara de preto, um colete preto, o cara já foi em cima. E aí, mano, como é que você tá? Na hora. Não, isso é doido, isso daí... Isso aí é dos meus, isso é dos meus, mas é assim. É um negócio muito interessante, né? E você falou uma coisa que também chama muita atenção, que eu até tinha comentado com vocês outro dia, com o Cadu, que era a respeito da caveira, né? Sim. Tem moto evangelismo que usa uma caveira. Acho que eu não vi aí no colete de vocês Não, nosso não tem. a caveira, né? Mas muitos aí eles usam. Por que do símbolo da caveira? Por que usar? Hoje eu tô usando um anelzinho caveira, aqui, ó, um pronto. anelzinho. Porque assim, no nosso mundo motociclístico, simboliza a igualdade. Que depois eu quero falar um pouquinho dos 4 pilares, né? Que tem o código BAI que se junta nesses 4 pilares, né? Ela simboliza a igualdade. Ninguém é melhor que ninguém. Não importa a cilindrada da sua moto, entendeu? Não importa o quanto você tem na sua conta bancária, se você é preto, se você é branco, se é gordo, se é magro, todo mundo é igual. Entendeu? Entendi. Todo mundo é igual, não tem discriminação nenhuma. Então, o simbolismo da caveira no mundo do motociclismo significa igualdade, humildade. Porque tem a caveira significa morte, aí para outros tem outro significado, né? No motoclube ela significa a igualdade. Sim. Como, por exemplo, Eclesiastes 2,14, acho que vai falar que morre o justo e assim como morre o ímpio, tudo é vaidade.
né? Nós temos aí algumas questões, né? Porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Então a questão da caveira é aquela questão, né? Ela não tem cor, não tem pele, não tem gênero, não tem Exatamente. posição social. Representa que todos nós somos iguais perante a morte, Isso. né? Então, porque isso debaixo muito dessa legal. pele tem uma caveira aqui, entendeu? Hoje o É Paulo é mais só escurinho os- que eu. O meu é mais branquinho que o Paulo. Mas depois que Deus recolher a gente aqui, vai ficar só o pó, só a caveira, né? Todo mundo é igual. Pronto. Então, gente, isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa vai olhar uma caveira na roupa, na blusa, na camiseta, mas, pô, Nas motos, né? Coloca muito nas motos. nas motos, né? No adesivo Isso. de caveira. Então, gente, quando vocês se depararem com o motoevangelismo, com o pessoal de moto, nem sempre são os arruaceiros e nem sempre a caveira identifica a morte, sim a igualdade. Eles Sim. buscando a igualdade. E como o Cadu falou, é onde eles entram, aonde muitos não podem entrar, né? Ou que até mesmo esqueceram de ir, né? Sim. Essa é a verdade, né? Então a gente tem essa facilidade de chegar nos lugares. A gente tem essa facilidade de entrar, porque às vezes as pessoas elas ficam aquela, ixi, ó lá, já vem o crente. Ixi, já veio já aquele. Então assim, aí aparece um camarada desse jeito, Entendi. né? Aí ele já olha com outro olhar, né? Porque às vezes as pessoas elas estão feridas, né? E elas levam algo em si. E quando vamos dizer assim, que é como se fosse uma venda. E quando aparece alguém diferente, opa, o evangelho ele é diferente, Sim. né? Ele é boas novas. Então a gente mostra através das nossas motos, mostra através do motoclube, através dos missionários de Cristo, que a gente pode ser diferente. E diferente de um jeito bom. Entendi. Né? Então a gente chega na pessoa, eu posso? Pode. Né? Então a gente mostra essa realidade que muitas das vezes tá como uma venda que a pessoa não consegue ver mais. Então a gente é Entendi. bem recebido. Em vários lugares a gente é bem recebido por conta disso. E quando a pessoa for ver, e se ela não gosta, né, vamos pôr assim, não gosto de crente não sei o quê, mas quando a gente chega sem saber, porque é a primeira aparência, né? Aí a hora que chega, a gente já entrou. Entendi. A gente já tá lá. Já tá. Então Legal. ali já começa já fazer um novo trabalhar, né? Então E- Deus ele sabe como trabalhar nessas áreas. E o grupo de vocês é um grupo que não é ligado a nenhuma igreja. Não. Não é ligado a uma vinculado igreja. nenhuma igreja, não. Nenhum nome, nenhuma placa de igreja. Vocês não são Não, a vinculados gente a não isso. são vinculados. Porém, vocês possuem, por exemplo, um pastor, um pastor que cobre vocês espiritualmente? Tem algum pastor que batalha espiritualmente por vocês? Porque vocês estão dentro de uma guerra, né? Sim, cada um tem, como a gente falou, né? O que acontece? A gente não tem uma placa, Sim. né, específica. Cada um, que nem eu sou da Assembleia, Sim. né? Então tem outros irmãos de outras denominações. E o que acontece? Por que a gente escolheu não ter uma placa? Né? Muitos falam assim, mas era bom ter uma placa? Não, porque a gente é um braço. Entendi. É um braço para poder ajudar. Né? Entendi. E a gente quer que os pastores, que as outras denominações, não vejam a gente como assim, tá aqui porque quer só o membro. Não, Entendi, lógico. a gente Perfeito. tá aqui para ajudar você, pastor. A gente tá aqui para poder ajudar a obra. Porque a gente sabe que a obra não é do pastor, né? Por isso que a gente não tem nenhuma placa. Então, dessa forma, a gente consegue chamar todos para um só propósito, para uma só obra. É uma só fé, é um só Deus. Então a gente reúne todos e busca explicar isso e mostrar isso também para cada pastor, para cada líder, né? Qual que é o nosso papel, qual que é a nossa função ali dentro da igreja dele, né? Se tem um membro do nosso motoclube que frequenta essa denominação, qual que é o papel dele, porque a gente também cobra do membro Entendi. de ajudar Legal. o seu pastor. Então, cada pastor cobre o seu membro que Sim, está no grupo de vocês. Exatamente. Por isso que tem a autorização do pastor, do membro. Entendi. Já para ter esse amparo. Tá. E então vamos para algo interessante aí. Como é que funciona o evangelismo de vocês na prática, assim, ó? Como que funciona? Como que é? Por exemplo, tem viagens,
eventos em igrejas, por isso, como não tem uma placa de igreja, um pastor pode convidar, ou vocês pedem para o pastor para fazer o evento. Como é que funciona? Como é que é esse evangelismo na prática? Pastor, tem de vários modos, né? Que a gente fala, viajar, andar com propósito. Se a gente se encontrar num posto para sair de gasolina, como a gente falou aqui no início da entrevista, a gente já faz uma oração. Ali já é um modo de evangelismo. Já evangelizamos ali, faz uma oração, abençoa o local, aqueles trabalhadores. Onde a gente passa, a gente faz uma oração, deixa sempre um folhetinho. Até trouxe aqui, depois eu mostro para vocês. A gente deixa o nosso folheto. Não tem placa de igreja, tem uma palavra Fica de à conforto. vontade, o que você quiser mostrar aí, você pode pegar. Deixa aqui atrás, depois eu pego. Então, uma palavra de conforto ali, né, que a gente tem. Quando chega nas igrejas, alguns pastores convidam a gente. Que nem a gente está com agenda para Badibacite, para fazer uma visita lá, em Mirassol e Itabapuã. Uhum, Eles conhecem pelas nossas redes sociais e convidam a gente para estar lá fazendo evangelismo com eles. correto. Como que funciona? A gente chega na igreja, a gente programa tudo, a gente faz uma motociata com os motociclistas, com um carro de som anunciando o culto naquele lugar, entendeu? E vai evangelizando, entregando panfleto, tudo certinho. E nós fazemos cruzadas nas ruas também, a gente tem uma banda, tem tudo uma estrutura, tem som, tem tudo. A gente faz as cruzadas evangelísticas nas praças de Rio Preto, da cidade e região aqui. Muito legal. A qual a gente estamos convidados. Daqui 2 meses nós vamos fazer uma cruzada ali em Guapiaçu. A gente vai fazer uma cruzada lá evangelística lá. A gente convida todos os nossos irmãos motociclistas, sendo cristão ou não, né, que a gente fala que é os irmãos, para estar junto com a gente lá. Aí nesse evento não precisa. E assim, ó, é um evento que não é só para cristãos. O cara anda de moto e quiser participar, ir naquele culto, é aberto, não é para Sim, ele? Sim, O foco é chamar o pessoal que tá lá fora, Que, né? que O não foco- está na igreja. Sim, Não é um evento para a é que igreja, nem o é um senhor- evento para trazer para para a igreja. resgatar os É que que estão nem para o senhor fora, para fala, dentro. né? Não vim para o são, mas sim para os enfermos. Então a gente tem que buscar. Então quando a gente passa, a gente junta, né? Que nem o Cadu ele tava falando, a respeito, vamos fazer uma evangelização juntamente com a igreja. Então a igreja geralmente ela já tem um grupo de evangelização já formado ali, seja os jovens, seja as irmãs. Então a gente já se reúne. A gente faz todo um Planejamento. um planejamento pelas ruas que a gente vai passar, por onde a gente vai passar. Pede também, muitas das vezes, autorização para a prefeitura, dependendo conforme o tamanho do evento. E a gente começa a passar e fazer barulho. A gente Sim. começa a fazer barulho. Sim. Tem um povo barulhento que tá passando, ainda tem esse povo barulhento. Então a gente começa a fazer barulho com as nossas motos e vai, é buzina, tem o carro de som também. Muitas das vezes tá ali anunciando o culto, o horário do culto, tá as irmãzinhas passando, a gente vai passando e falando, Jesus te ama, né? E a gente vai indo, faz todo aquele percurso. E o final do percurso a gente para na frente da igreja. Quando a gente para na frente da igreja, muitas pessoas elas veem aquele barulho e elas começam a se interessar, quer saber. Essa é uma forma que a gente usa de evangelismo. Essa é uma forma de impactar vidas, né? E tem também aquele momento que a gente tem, muitas das vezes, ou é individual ou para algum lugar que a gente vai. Muitas das vezes tem pessoas que são colocadas no nosso caminho. E a gente pega, que nem a gente estava falando aqui, né? Que inclusive o fato que aconteceu, que o Cadu estava falando, são pessoas que acabam vindo para o nosso caminho e a gente não esconde quem a gente é. Sim. A gente pega e mostra Cristo, né? Então é uma forma de evangelizar, de falar do amor de Cristo, seja para uma pessoa ou seja para um bairro inteiro. Então é isso que a gente faz. E os eventos, né? Muitas vezes a gente faz um evento, aí convida todo mundo, as pessoas vêm e a gente aproveita da oportunidade para poder falar do amor de Cristo. E as pessoas aceitam bem. E já teve aqueles que não aceitaram? Vocês já tiveram problema com isso, de pessoas que se levantaram contra a motociata de vocês? Já teve algum problema assim? Algum imprevisto de pessoas querer fechar com o carro? Algum problema desse jeito? Já tiveram algum imprevisto desse tipo? Bom, por enquanto não, graças a Deus, por enquanto não. Todos nos receberam muito bem, até parabenizaram. É que nem a gente falou no começo. Muitos não achavam que o cristão podia fazer isso, entendeu? Falou, amor, é que são crente mesmo? Esses caras doidos são crente?
entendeu? Esses loucos aí, tudo barbudo aí, entendeu? Então eles se surpreendem, eles são surpreendidos quando a gente chega. Então eles não arrumam rixa com a gente A única nada, coisa não. assim que às vezes acontece, né? Porque no motoclube a gente tem os batedores também para poder estar passando, Sim. né? Para poder estar Fechar organizando, na rua fechar lá, nas né, pra ruas, poder enfim, né? passar, pra não vir... Às vezes existe alguma pessoa que fica empolgada, né? Cata a moto dele e quer ir atrás da gente. Entendi. Aí acaba querendo entrar no meio e é algo assim que não dá, né? Porque Entendi. senão acaba machucando alguém, né? Não sabe os nossos códigos, não sabe como andar ali no meio, Mesmo né, de porque todo tem que mundo, ser né? muito organizado, Tem né? que ser. Aí, então a gente já pega, né? É claro, né? Com muito todo carinho. né? A gente já, opa, pera. Você quer passar? A gente abre caminho para ele passar, né? Senão, opa, fica para trás, né? Para poder não se machucar e não machucar ninguém. E a pessoa vai no embalo também. Já aconteceu dessa forma, então são assim, coisas assim que acontecem. Agora, de crítica, alguma coisa assim, graças a Deus, E assim, e quais são os valores e a missão dos missionários de Cristo? Qual que é o valor, os valores, né? Nosso propósito. Isso, o propósito. Seria o nosso propósito. Pode falar, Cadu. Pode falar. Falar? Nosso propósito é ganhar alma. Nosso propósito é esse. Esse é o propósito principal, é a nossa base. Levar a palavra do Senhor, ganhar almas para o reino de Cristo. Esse é o propósito principal do missionário de Cristo. Que foi isso que pegou e fez os nossos olhos brilharem. Né? A gente chegar aonde muitos se esqueceram de chegar, aonde muitos não podem chegar, e a gente fazer a diferença, ganhar almas para o reino de Cristo. Esse é o nosso propósito. E se torna uma missão, né? Na verdade, você pega um hobby, que o andar de motocicleta, ele era um hobby. Muitos tinham seus carros e a moto era um hobby. Sim. Depois ela passou a fazer parte do cotidiano e hoje ela faz parte da cultura do trabalho, né? Que nós temos aí muitos irmãos hoje trabalham com entregas, né? Chama o motoboy, né? Uma ferramenta para o dia a dia. Uma né? ferramenta para o dia a dia que muitos né, são, como se diz, desrespeitados, né? E a moto hoje ela deixou de ser um hobby e passou a ser uma ferramenta de trabalho. Então, a gente pode dizer que a missão, os missionários de Cristo, quando eles estão nessas missões, isso passa a ser um hobby. Pega o hobby e transforma num propósito, Sim. que é ganhar almas para Jesus e chegar onde alguns não chegariam. Unir o útil ao agradável, né? Sim, unir pessoas com essa questão. E me fala, Cadu, o Missionário de Cristo tem alguma causa ou ação social ou algum projeto comunitário ou a ideia de montar algum projeto social? Qual que é a ideia? Porque se a gente aqui planta essa ideia, vão ter pessoas que vão assistir o nosso podcast e falar, olha, eu quero investir nisso, eu quero ajudar, é uma causa que eu... Porque tem muitos aí que têm as suas motos, né? Sim. E vão querer participar e até mesmo investir no projeto, né? Então, vocês já têm alguma ação social, algum projeto comunitário? Como é que é? A gente está caminhando para isso, pastor. A gente está caminhando para abrir uma associação, né? Associação de Missionários de Cristo, para poder atender os bairros mais carentes. Uhum. Não que a gente não tenha ainda uma sede própria nossa, mas nós fazemos esse trabalho, entendeu? Cotidiano. Nós ajudamos as pessoas, instituições, entendeu? Famílias carentes, a gente com cesta básica, alimento, cesta básica, roupa, entendeu? Medicamento. A gente tem uma mensalidade mensal, que a gente vai falar sobre isso, justamente para levantar fundos para fazer esse trabalho. Entendi. Que é a ação, por exemplo, né? Agora que entra o fio, ação de agasalho, cobertores, atender essas demanda pessoas do- mais, A gente faz uma ação necessitadas, solidária, né? mais carentes, famílias carentes, né? Chama as Isso. pessoas, amigos, aqueles que a gente conhece, outros moto-evangelismo também, né? Outras pessoas que fazem Parceiros parte, aí, né? irmãos, amigos nossos que nos auxiliam nesse trabalho. A gente Inclusive, chama. nós tivemos um chamado agora. Todo ano a gente tem esse chamado. Não sei se vocês já ouviram falar do Lar Santa Casa em Jaci. Já pediram pra gente estar movendo uma ação para levar meia para eles lá, para as crianças lá.
que eles não usam tênis, não usam chinelo. Eles ficam descalços por causa das deficiências dele, tem que ser meia. Tem que ser E nesse meia. tempo de frio, entendeu? Oh, é Eles verdade. necessitam Meu Deus. muito de meia lá. Então a gente vai começar a fazer esse mover todo já para poder fazer esse trabalho com eles lá. E é legal, né? Que são situações que nem sempre as pessoas atendidas são evangélicas. Sim. Sim, São de todas as exatamente. religiões. Vocês não pautam isso. Vou ajudar os evangélicos. Não. Não. São todos aqueles A que gente, precisam. a gente ajuda os de casa, né? A gente não pode falar que não, porque a gente ajuda os de casa e ajuda os de fora. A gente ajuda quem necessita. E nessas ações que a gente faz, a gente, inclusive, e tem ações que a gente começa a planejar, a gente começa a pedir ajuda nos comércios, né? E em troca, a gente faz uma certa divulgação, né? Da, do, da área da pessoa, né? Onde ela trabalha, né? Qual que é o comércio dela, né? Então a gente junta, tira foto, faz todo aquele trabalho bonito para poder incentivar também, né? E para poder agradecer, né? As doações, que nem é uma doação, as meias, a gente recebe doações, a gente busca essas doações, a gente entra em contato para a gente arrecadar o máximo possível para poder estar levando, porque tem pessoas que têm essa necessidade, precisam. Então, se essa necessidade chega até nós, a gente busca solucionar ela. A gente busca fazer o nosso melhor para poder estar suprindo a necessidade dessas pessoas. Muito legal. E me diga uma coisa, Cadu e Paulo, vamos falar de estrada agora. Você falou que tem os 4 pilares aí Isso. que vocês utilizam para que a viagem ou a missão ela possa ter uma decorrência aí legal. Como que é isso? Porque assim, a gente fala o código biker, né? Ela não está escrita em lugar nenhum, não está cadastrada em lugar nenhum, mas todo motociclista mundial, isso é mundial, conhece, respeita e segue, né? Ela se resume em 4 pilares, que o primeiro pilar é o respeito. Uhum. Respeitar o quê? O seu próximo, o seu irmão, o seu colete, que a gente fala, respeitar a sua igreja, a sua congregação, o respeito em si. Tem que ter um respeito, né? Sim. É fundamental esse respeito. E o segundo pilar é a igualdade. A gente falou sobre a caveira, sobre ninguém se melhor do que ser ninguém. Tem esse assunto todo no nosso meio, né? E honrar o seu próximo, A honra. né? Que a gente estava falando aqui sobre ajudar o próximo, né? Honrar o teu irmão, o teu amigo. Que nem esses dias eu estava em Minas trabalhando e um pastor de Brasília ligou para mim. Falou, Cadu, tem um casal de amigo nosso que vai passar por Rio Preto. Você não consegue uma guarita para eles aí? Falei, pastor, eu não estou em Rio Preto, mas eu vou ver o que eu posso fazer. E a gente tem uma associação dos motociclistas cristãos em Rio Preto e região. E eu fui lá no grupo e falei, gente, ó, vai passar um casal de Brasília, do pastor tal, do motoclube tal, eles estão precisando de guarita. Na hora, os meninos nem esperam, falam assim, ó, Cadu, que horas vai passar, onde vai passar e vai lá para casa. Uhum. Entendeu? Então é a hombridade. Nós temos uma hombridade que, assim, no mundo cristão está faltando um pouquinho, né? Você pode Sim. dizer que, assim, se o carro quebra na rua, é difícil você parar na igreja, o pessoal não vai te conhecer. Você, cara, eu sou o pastor Luciano da igreja tal, ó, meu carro quebrou aqui. Meu, eu nem te conheço, mano. Como você, né? Entendi. Agora a gente não, você está coletado. Seu carro quebrou, aí podemos dizer assim, o carro tem um triângulo, não tem um triângulo? A moto também tem um triângulo. Nós motociclistas temos um triângulo nosso, que é o nosso colete e o nosso capacete. Nossa moto quebrou, a gente coloca o nosso colete no baú da moto e o capacete 2 metros da moto, no chão. Qualquer motociclista que passar coletado, ele vai parar para te socorrer. Meu irmão, você está indo para onde? Até onde você está? De onde você é? União, né? Que É a legal. união. O cara vai te pegar, vai te acolher, vai levar a tua moto para arrumar e vai te dar guarita. Entendeu? Então tem essa humildade no meio do motociclista. Muito legal. Me fala aí, qual foi a viagem ou evento que mais marcaram vocês até hoje? Teve um evento, uma viagem que vocês foram fazer, vocês falaram, poxa vida, que surpreendente, ou pessoas aceitaram Jesus, foram curadas, uma viagem que marcou. Para mim foi lá em
Como que for? Eu esqueço o nome da cidade aqui pertinho, aqui Do interior. Aqui. lado. Não é Bauru. É mais pra frente um pouquinho. Esqueci o nome Esqueço o nome daquela da cidade cidade. lá. Lá foi forte. E um evento, vou falar aqui daqui de Rio Preto. O evento aqui de Rio Preto, uma viagem, o pastor Roque de São Paulo, ele veio pra cá e nós nesses eventos fizemos umas motociatas, né, aqui em Rio Preto. E ali no Shopping Plaza, até do Shopping Plaza tem uma praça ali. Tá vendo a praça Sim, redonda? sim. E ele tava na frente com o triciclo dele, ele falou assim: "Cara, o Espírito Santo de Deus mandou eu parar aqui, nessa praça. Vamos fazer uma oração aqui." E nós paramos ali em ciclo, os 4 GCM que estavam fazendo o batedor para nós parou também, é cheio de prédio ali, né, pastor? Tudo Sim, fechado de cheio, prédio, e cheio. era num domingo vazio, sem nada. E ele começou a ministrar. Uma ousadia, sabe, uma ousadia que é o Espírito, você vê que é o Espírito Santo dele mesmo. O pessoal começaram a sair dos apartamentos, para a sacada. E ele começou a orar, quando a gente começou aqui não, os 4 GCM se ajoelhou, aceitando Jesus. Eu quero esse Deus que vocês estão pregando aí. Olha que, Sabe? Aqui ele que ficou legal. marcado. Eu tenho até hoje um vídeo guardado comigo. Assim, de vez em quando eu me pego vendo aquele vídeo lá, que foi muito gratificante para nós. Que bom. Isso é muito bom. É algo que nos marca realmente, né? E nas estradas aí já enfrentaram problemas de mecânicos, problema físico, de cansaço? Já enfrentaram isso? Como que lidaram Já, com isso? já aconteceu já com um dos nossos membros, né? Na época a gente indo. A gente tava indo pra Jaci, inclusive. Pegamos um caminho totalmente diferente, caminho que eu nem sei explicar por onde que surgiu aquele caminho. Não, vamos fazer aqui, vamos. A gente foi e um dos nossos membros deu um problema na moto dele. Deu um probleminha na moto. E o bacana também é que, junto com a gente, graças a Deus, tem também um mecânico, né? Uhum. Então, às vezes, se é algo que dá pra poder resolver ali, ou É um se, apoio. se dá pra resolver ali pra ele ou pelo menos voltar pra casa, Tem gente né? que vai de carro acompanhando Tem, Vai. vocês? tem. Existem pessoas que vão de carro por conta também da família, né? Então, às Sim. vezes, não dá pra poder ir Então, na para moto. participar do grupo, os caras não tem moto, mas tem um carro e quero participar. Pode vir, O cara, pode vir, seja participar. bem-vindo. isso é bem interessante. Você que gosta de evangelismo, você que tem paixão aí por, por evangelismo, pelo grupo, né? Pelo colete, porque é legal, pelo estilo. Mas eu não tenho moto, não gosto de moto, eu quero participar. Então, se ele tiver um carro, ele Pode também vir. pode entrar em contato com Que todos vocês os para participar. motoclubes, né, tem o carro de apoio. A gente já joga Aham. como carro de apoio, né? Se acontecer alguma coisa, der câimbra de alguém, dor na Isso, coluna, já tem um físico. carro para apoiar ali o motociclista. E tem limite de quilometragem para vocês ir fazer o evento ou não? A Não. pessoa fala assim, ó, Sem limite. Sem Vambora. limite. Se acabar a gasolina, coloca mais. meu Deus, que O top. importante é ter posto de gasolina. Se tiver posto de Tudo perto gasolina, ali, né? vai. Inclusive, a gente foi buscar a moto dele uma vez, né? Ele comprou a 500 que ele falou. Chegando em casa, eu falei pro rapaz, ele foi de carro e eu fui buscar a moto dele. Ele falou, eu falei, rapaz, a moto tem gasolina? Ele falou, tem. Chega em Catanduva? Não, passa o pedágio de Catanduva. Rapaz, chegou no pedágio, acabou a gasolina, fiquei encostado ali esperando. Ele chega, e não passava um motociclista lá, rapaz do céu. Foi uma besta aquele dia lá, viu? É muito, muito legal. E tem alguma coisa que vocês gostariam de falar mais sobre o grupo de vocês? Alguma coisa que eu não perguntei? Alguma coisa que vocês acham interessante em falar? Tem alguma coisa aí? Ah, acho que, bom, a gente já conseguiu abranger assim uma parte bem grande. O Cadu deve ter alguma coisa mais para poder dizer, né? Que nem ele falou a respeito também, já tomando parte, mensalidade. A Muitas das vezes as mensalidade, pessoas isso. elas olham para a mensalidade e falam, poxa, mais uma conta. E não é uma conta, né? Isso que a gente faz é um valor simbólico para poder estar contribuindo para que os eventos possam acontecer. Esse dinheiro não vai para o bolso do presidente, esse dinheiro não vai para o bolso do fulano, não. Esse dinheiro a gente reúne tudo. Ah, vai fazer o aniversário do motoclube. Ah, vai fazer uma Sim. cesta básica. Ah, vai fazer uma tal coisa. Então a gente reúne, né? Então cada pouquinho de um, pouquinho de outro, a gente junta aquilo ali para poder estar fazendo os eventos. Porque hoje, atualmente, a gente não tem um patrocínio. Não tem quem patrocine a gente. Então a gente mesmo se patrocina. Entendi. Então a ajuda mútua de cada um. A gente dá as mãos
e faz, né? Com esse valor simbólico, porque pensa que não, um pouquinho de cada um vira um montante, né? E é tudo prestado conta dos Uhum. valores, do que foi gasto, do que tem, do que não tem, como fazer, como não fazer. Então a gente trabalha em cima disso. Para as pessoas às vezes pensam assim, nossa, tudo tem que ser, tudo é pago, tudo é pago. Não, isso é como se fosse uma oferta para poder ajudar uma vida, né? Que esse dinheiro não entra, cada um de nós, a gente tem o nosso trabalho, a gente trabalha, né? Como também todos os nossos membros que estão ali, eles têm os seus trabalhos, têm o seu Uhum. ganho fixo, né? Ninguém fica ali, vamos dizer assim, É escorado, um hobby, né? né? É um hobby, isso Sim, é um a hobby. gente aproveita, porque assim, você já anda, vai para cima, vai para baixo, então aproveita para poder estar ajudando também. A gente aproveita, opa, não é só andar de moto, que nem a gente falou, a gente tem propósito. Ver uma paisagem, curtir, esfriar a cabeça, e quando a gente faz o bem para alguém, é gratificante demais. Então, desperta algo na gente, a vontade de continuar Uhum. ajudando, né? E ver que tem fruto, né? Você Isso é vê bom. que, opa, pera lá, pensa que não. Mas é a mesma coisa você pegar, costumo dizer assim, você pega um sorvete e dá para uma criança, dá um doce para ela, o sorriso que vai, né? Então você vê idosos, crianças, pessoas necessitadas passando por abandonos, né? Que muitas das vezes lares que a gente vai, é isso. É uma esperança que você leva, A né? gente Mesmo vai ali, porque o evento é legal, né? O pessoal vê as motos sim, passar, é sai top de demais. Então assim, casa. você já chega E- aquele barulho, porque se imagina, você chega numa clínica. A Legal. clínica ela é aquele silêncio, né? É aquele silêncio. A gente quando chega ali em Jaci, é aquele silêncio, você não ouve nada, né? Então, às vezes, você ouve um gemido, você Uhum. ouve dor, aí você já Uhum. chega já fazendo aquele barulho, aquela alegria, você vê aquela pessoa assim, ela já abre aquele sorriso, então assim, não tem valor que pague isso, né? E você leva esperança. Opa, pera lá. Tem pessoas que elas começam a contar a vida delas, elas começam a falar o que está acontecendo, que não está aguentando mais, e você vai lá e fala assim, não, Tem jeito. tem jeito Existe um ainda, Deus que viu? Não é, pensa que é o é o final. Deus do Ah, mas me impossível. abandonaram. E ainda que seu pai e sua mãe te esqueçam, Ele é pai o de Senhor, ele órfãos, né? fala, eu todavia não me esquecerei de vós. Então, assim, a gente leva isso, recorda a pessoa, É um recorda ela. carinho, né? É um carinho Que especial. nem. Tinha uma cena lá em Jaci, não sei se vocês já foram lá alguma vez, que eles colocam as pessoas melhorzinhas em cima para receber. Se você descer a rampa lá para baixo, que é as pessoas mais críticas, Sim, e você, pastor, o pessoal da até me igreja foi arrepia, lá. porque você escuta muitos gemidos, sabe, de dor, de sofrimento. E a gente vai tocando violão, cantando louvores para ele no corredor, eles param aquele barulho e começam a chorar. Então ele entende que está sendo ministrado para eles ali. Isso aí dá uma gratidão para nós, dá uma paz no coração Que que não tem legal. preço, não tem preço. Até as pessoas falam, poxa, mas vocês fazem muito trabalho em Jaci. É só eu indo lá para saber o quanto que recompensa, sabe? A paz que tá, a gratificação que dá você fazer um trabalho com eles lá. Que Levar um legal. pouquinho de carinho para eles, atenção, sabe? É muito gostoso, muito gratificante isso daí. Isso é legal. E se vocês tivessem que deixar uma mensagem hoje para outros motociclistas, que cristãos que querem evangelizar, o que vocês falariam para eles? Olha, aproveitando essa oportunidade, em São José do Rio Preto a gente tem mais de 92 mil motociclistas. Olha aí. Então existe muita gente andando de moto, muita gente andando que nem doido de moto, né? Porque muitas das vezes a pessoa olha e fala assim, motociclista é tudo doido, sai cortando. Rararara. Então assim, existe muita gente. Não quero deixar um recado só para as pessoas que são cristãs, mas Para para aqueles todos, também né? que tá lá fora, né? Que quer fazer o bem, que quer conhecer o Conhecer nosso esse Deus, né? trabalho, Esse Deus que que é quer ter a maravilhoso. oportunidade de se achegar um pouco mais perto de Deus através de suas motocicletas, que eles possam vir, que eles possam conhecer esse trabalho, possam entrar em contato com a gente vai deixar nossas redes O sociais, né, telefone, o nós vamos colocar telefone, aí no para que as pessoas elas possam entrar em podcast. contato, como para saber um pouquinho mais em detalhe como que funciona o nosso trabalho, quando vai ter nosso próximo rolê, enfim, para que Falando elas. nisso, está marcado algum evento agora para esse tempo? Tem algum marcado já? Não, por esse tempo agora não. Atualmente, o que que a gente tem, assim, de eventos e não são eventos assim, inclusive a gente até acabou esquecendo de falar, a gente tem os encontros também nas igrejas dos nossos Isso. membros. A gente vai lá, dá o nosso apoio, né? Tá ali para poder estar vendo o membro ali também,
né? Para o pastor também estar conhecendo um pouco mais a gente, porque não é só assinar um papel, né? Então o pastor também ele tem que saber com quem que, O membro que a tá ovelha andando, dele né? está andando, né? Sim, isso é Então, isso deixando um recado para todos os motociclistas, todos os motoqueiros, que tem uma diferença, né, de motociclista e motoqueiro, Qual que que é a diferença? todos... Fala aí a diferença, Vamos Cadu, acabar com a dos polêmica. Agora vamos acabar com a polêmica. Agora vocês vão ter que se virar aí e explicar. Porque assim, o motociclista tem regras no trânsito, né? A gente respeita muito a legislação do trânsito, né? E pelo momento que você vestir um colete, você não vai fazer arruaça, você não vai sair acelerando, aquele aquele arrebento, não vai Corredor. passar corredor, não vai cortar farol, Rapaz, eu levo não cada vai susto, entrar em gente. corredor, entendeu? E eu quero deixar aqui também, para você que é motociclista e você que não é motociclista, uma atenção, né? Que eu não posso falar sobre viagem. Você vê aquele comboio bonito de motociclista lá, todo coletado, um atrás do outro, aquela fila bonita. Não entre no meio da fila. Isso já diferencia bastante. Por quê? Aquela galera que está ali andando com aquela moto tem um treinamento todo especial. Tem tudo um treinamento, tem um código, tem gestos que se um fazer, todos têm que fazer até chegar no último. Por quê? Tem um significado. Seja com o dedo, com a mão, com o pé, com a cabeça, tem um significado. Se você entrou no meio daquele comboio e você não sabe o que vai acontecer ali, o pessoal faz um gesto, por exemplo, vai lá e fecha a mão. Significa vai parar. Se o cara não sabe e o comboio para, o cara vai lá e pá, bate. atropela entendeu? todo Legal mundo. isso, Se né? tem um buraco na estrada, tem um sinal. Primeiro lá na frente vai dar um sinal para todo mundo lá atrás. Vai esticar o pezinho pro lado ou pro outro, vai dizer, ó, tem um buraco ali. Todo mundo vai fazer. O pessoal não sabe, vai lá e cai no buraco, acontece um acidente. Não adianta querer entrar no meio, Não né? adianta, Não não adianta. porque tem tudo um treinamento, tem tudo um código. Se a pessoa não sabe, vai acontecer um acidente, entendeu? Então eu estava indo numa viagem, eu esqueço o nome da cidade aqui próximo de Birigui, né? E o pessoal que estava puxando não tinha um treinamento. E assim, Entendi. tem um limite máximo, não é 200 por hora. É que a avenida está pedindo, a BR está pedindo, é 100, 110, é aquilo que a gente vai fazer. Vai respeitar, É respeitar. mesmo porque nós somos crentes, né, cara? Nós Entendeu? precisamos respeitar É as uma leis. das diferenças do motociclista para o motoqueiro, que eles falam, né? E lá o pessoal lá sinalizou e quem não estava no meio que não sabia, arrebentou tudo, derrubou meio mundo e o carro do pessoal que estava de apoio quase passou por cima dos Nossa. outros. Foi um livramento grande naquele dia lá para todo mundo, entendeu? Então é uma alerta que eu deixo, não entrar no meio do comboio. Entendeu? Você vê um pessoal ali enfileiradinhas, 10, 15 motos, não entra no meio, porque tem tudo um treinamento, são códigos diferenciados de motoclube para motoclube. Então, espera ali sua vez para poder fazer a poldagem e seguir sua viagem em segurança. E o que chama atenção também, foi bom o Cadu falar a respeito das motos, muitas vezes as pessoas já têm aquilo, né? Ah, eu não vou fazer parte do motoclube, do motoevangelismo, porque a minha moto é pequena. Hoje, atualmente, tô com uma 125. O que que acontece? Pra puxar, geralmente a moto pequena vai na frente. Por quê? Porque é o respeito da velocidade daquela moto. Não adianta o Cadu ter uma F800, né? E o camarada ali tá com uma 125. Não Não vai é o Cadu acompanhar, que vai né? ficar lá na frente lá. Porque se o Cadu ele acelerar a F800, ninguém acha ele mais. Entendi. Então o que acontece? A moto É o pequena, ela fica ali respeito, na né? frente ali, então vai acompanhar na moto pequena. Porque a gente sabe que uma moto pequena, Mesma coisa, é igualdade, né? sim, é igualdade. Então a gente busca isso daí, né? Mostrar pra pessoa. Então você que tá nos ouvindo, seja bem-vindo, não importa a cilindrada da sua moto. Se a sua moto não pode andar na rodovia, vai de carro. Isso. Se ela pode andar na rodovia, vamos com ela, porque tem as cilindradas, né? Que pode, que não pode andar na rodovia. É. Tem, né? Moto. Naquela época a mobilete não podia andar na rodovia, não, né? Aquela era liberado, né? Quase a polícia tava dando Meu para Deus do céu. Era liberado Lembra aquela do época. negocinho Hoje que era um sem veneno? capacete, sem nada. Hoje tem que Veneno. ser mais de Você 110. teve, Doni, uma mobilete? Não, Doni? Tem que ser mais de 110, se não me falha a memória, para poder pegar a rodovia, Aham. né? A cilindrada da moto. Então, assim, se não pode andar na rodovia, tem os rolês dentro da cidade também, né? Tem ali a nossa caravana que a gente faz nosso trabalho. Então, todos são bem-vindos, não importa a cilindrada da sua moto, não importa qual seja o tamanho dela. Você vai fazer parte de um grupo que você vai conseguir acompanhar, tá? A gente tem aquilo, ninguém fica para trás. E se acontecer uma hora assim de você ser um pé no freio, né? Como a gente fala, né?
pessoa que anda travado na moto, assim, pode ficar tranquilo, que a gente vai estar junto com você e sempre vai ter alguém, não importa a cilindrada da moto dele, do teu lado, pra poder te acompanhar até chegar no fim. Porque é onde que fica a igualdade, né? Que a gente sempre fala. A gente vê o de Birigui uma vez, o rapaz com aquelas Harley grandonas, sabe? Que tem som, aquela coisa bonita, aquela moto. Só que não dava mais de 50 por hora. Ó, como que é, o nome daqui agora? Esqueci onde minha sogra mora. Aqui perto, dá 40 minutos para Rio Preto. Andeara. E Andeara. De Andeara para cá, quantos minutos o senhor faz de carro? Mas, Imagina de moto. Meu Deus, é muito rápido. Fizemos em 3 horas. É muito rápido. Porque o cara. Fizemos em 3 horas porque ele não sai de 50 por hora. Que Andeara daqui pra Andeara dá o quê? Dá Tinha- uns 60 km? Mais ou Ó, menos. tinha pessoas que iam para Olímpia, tinha pessoas que iam para Barretos, tinha que ir para Ribeirão Preto, aquele comboio, ninguém deixou ninguém fica para trás. Esse é o nosso ditado, ninguém fica para trás. Se ele andar 50, todo mundo Todo respeita mundo e ninguém reclama. espera ele. Se quebrar a moto, acabou o rolê para todo mundo. Ninguém vai, ninguém fica para trás. Que legal. Entendeu? Isso é muito bacana. Isso é a união. Quebrou a moto de um. É igual a gente, quando a gente vai sair, a gente faz a inspeção. Como tá a sua habilitação? Como tá o documento da sua moto? Ah, vocês perguntam tudo isso. Pergunta por quê. Nós temos que estar por dentro de tudo isso daí. Por quê? Se pararmos na Blitz, parou um, parou todos. Entendi. Ninguém vai. Todo mundo é multado, todo mundo vai pro pátio. Entendeu? Para todo mundo uma vez. Então nós temos que ter tudo esse cuidado, essa peneira para poder fazer. Que legal. Não é andar de qualquer jeito, né? Que legal. Nossa, essa conversa, que conversa é assim, ó, legal, inspiradora, né? A questão do evangelismo. A estrada ela pode ser um lugar de aventura, mas também é um lugar de propósito aí, um propósito eterno, né? Exatamente. E eu fiquei muito feliz de tê-los Que aqui. a estrada, né? A gente parando aqui, fazendo uma reflexão, ela te leva para algum lugar. Sempre vai A te levar. estrada, ela foi feita para te levar de um ponto A a um ponto B. Então, por que a gente não aproveita do ponto A ao ponto B e fala que Cristo, ele tá no ponto A e ele também tá no ponto B e traz essas pessoas e vamos junto? Então, a gente aproveita essa oportunidade, né? Esses rolês e chama a pessoa. Vamos, a gente tá indo a gente já tem um ponto. Todos nós, cristãos, que também fazemos parte do motoevangelismo, a gente já tem um ponto. A gente já tem um destino já. E a gente quer chegar. Eu A também gente quero vai ir. chegar. Eu não sei andar de moto não, mas vou na garupa. Vai também. Não tem Vamos lá. problema, não sei andar não, mas eu vou, hein? O importante é céu. chegar. A O gente vai. importante A é gente já chegar. tem já um alvo. A estrada é longa, muitas das vezes é sol, chuva, mas a gente vai chegar, porque a estrada já foi trilhada. A Bíblia fala que nós temos que ser imitadores de Cristo, né? A gente nunca viu Cristo parado num lugar só. Sempre Pronto. pregando a palavra, né? Isso é verdade. Mas, gente, muito obrigado Nós aí que agradecemos, pastor, pelo A gente convite. agradece. pela oportunidade de estar falando com vocês aí, o Cadu, o Paulo. Que Deus abençoe esse ministério. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus, ele continue dando direcionamento, que o Espírito Santo venha dar força para vocês continuar, porque não é fácil, eu sei que não é fácil você ter um grupo de evangelismo e também lidar com as pessoas, cada um Sim, sim. do seu tipo, né? E você que está em casa aí, que nos assiste, que nos ouve, que tal você que ama alguma coisa usar esta coisa para falar de quem você ama, de Jesus, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio e Até o boa próximo, viagem, galera. né?